Bem-vindo ao São Lucas Pod, nosso podcast do Hospital São Lucas. E hoje, trazendo mais um convidado especial, Dr. Marcelo Monteiro, que é o nosso médico da UTI adulto e especialista em pneumologia. Bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado. Tudo bem? Doutor, como que surgiu a paixão pela medicina e pela pneumologia? Bom, eu pessoalmente comecei na área de ciências humanas, na verdade. Fiz ciências sociais, comecei a fazer, mudei para filosofia e, por fim, decidi fazer medicina porque desde adolescente eu me interessava por isso adolescente não, pré-adolescente, né? Macrobiótica, alimentação natural, era viciado em lia todas as enciclopédias de medicina, todos aqueles livros que tinham em casa, né? Que tinham na casa dos amigos também. Então, assim, eu tinha esse interesse por ciência, por biologia, depois na parte de filosofia da ciência, epistemologia. E aí chegou uma hora que eu decidi fazer. Eu estava na USP fazendo já filosofia e aí saí, fui fazer cursinho, fui para Campinas e fiz medicina na Unicamp. Bom, e aí peguei justamente o período do HIV, da AIDS, foi assim um enorme aprendizado. E de cara eu me apaixonei por doenças infecciosas e estava em dúvida se ia para infectologia ou pneumologia. E o que me trouxe mais para pneumo foi cuidado no ambulatório. Na verdade, eu comecei a participar como apenas assistindo, né? Observando a princípio, porque eu não era formado ainda, um ambulatório de crianças de fibrose cística, que é a mucoviscidose, uma doença genética, e caracterizado por infecções crônicas e progressivas, e foi por aí. Aí eu fui para pneumologia. Que legal. Doutor, pensando que numa estrutura hospitalar a gente necessita de uma UTI, também sabemos que é um nome que assusta bastante, mas ela faz parte do processo. Me conta um pouco sobre a estrutura de uma UTI, quais são os pacientes que necessitam dela, para tentar desmistificar um pouco esse medo. Bom, então, primeira coisa, às vezes o medo é justificado, né? Porque a pessoa está de fato numa condição assim crítica ou talvez terminal, que a gente ainda está avaliando se é viável ou não, né? Então, mas a maior parte dos pacientes não estão nessa condição, digamos assim, no limiar da vida. A maior parte está precisando de um tipo de assistência que precisa conhecimento e uma equipe integrada em que você veja ao mesmo tempo vários parâmetros, né? Então, enfermagem, fisioterapia, médicos, mais de um médico sempre. Tem um plantonista, né? Por exemplo, hoje, né, eu estou fazendo essa função, mas tem também aquele que basicamente olha todos os dias os mesmos pacientes, então os coordenadores, tem os especialistas, né? Às vezes a gente também faz, por exemplo, eu sou pneumologista, eu vejo uma questão, o neurologista que eventualmente deu plantão no outro dia também faz uma consulta, interconsulta, avaliação, mas é um espaço em que você tem uma integração de diversos conhecimentos e um tipo de assistência muito artificial, num certo sentido, porque você procura manter a vida sob não quaisquer condições, mas assim, quase isso. Então há muita coisa artificial no sentido, uma terapia que substitui o rim, uma terapia que auxilia ou substitui boa parte da função respiratória e assim vai, né? Manter a pressão arterial e assim por diante. Manter parâmetros, então a gente fala de parâmetros estável, instável, mas assim, você não pode descolar isso do aspecto propriamente natural, que é a enfermidade em si, a pessoa que você está tratando. Então, assim, depois de um certo tempo, quando você seleciona a equipe legal e os médicos e enfermeiros e físicos e tal, você vê um tipo de coisa, ao mesmo tempo, altamente técnica e altamente pessoal. Né? Então, você fica conversando com o paciente que está ali meio... Às vezes ele está entubado, ele foi recém-estubado, mas se tem alguma interação possível, você está sempre conversando. É muito diferente. Você precisa olhar, ver para entender. Exato. É legal. Doutor, sobre doenças respiratórias, o senhor pode trazer aqui um pouco para nós? Bom, então assim, o assunto doença respiratória, eu como pneumologista em consultório, a gente vê basicamente os quadros crônicos, né? Subagudos, crônicos. E
ou então doenças crônicas com as suas agudizações. Agora, na UTI, a UTI é o lugar das coisas agudas, ou daqueles crônicos que ficaram tão agudos que precisam assistência, digamos assim, quase completa, né? Intensiva e tal. Como eu falei, naquele sentido de criar condições quase artificiais, né? Para manter a vida e manter a viabilidade de tudo. Então, as doenças agudas que chegam no UTI, respiratórias, quase todas têm origem em infecções, primeiro virais e depois bacterianas, né? Então, há uma sazonalidade, são doenças, são vírus, né, basicamente, que mudam conforme a estação do ano. Então, uma concentração no outono e inverno de alguns vírus que tendem a dar pneumonia, por exemplo, vírus essencial, influenza, né? Mas há variações. A gente teve no ano passado o metapneumovírus, a gente teve há alguns anos a Covid, né? E agora a Covid já não é um desses vírus, você estava mencionando antes, que dão infecções respiratórias tipicamente com pneumonia ou graves, né? Até 2021 foi assim, até o final de 2021, depois chegou a Ômicron. Hoje, a infecção respiratória grave por Covid é uma característica apenas do imunodeprimido, então, ou recém-transplantado, aquele que está fazendo quimio pesada por leucemia, etc. Então, os velhos vírus respiratórios voltaram a predominar, e agora, especialmente, influenza e vírus sincicial. Agora, os pacientes, por suas fragilidades ou porque na convalescença, às vezes, ela não está perfeita, né? Tem secundariamente infecções bacterianas, e isso é o típico que a gente pega, né? Aqui em interna, em UTI e tal. Exato. Por isso que a gente usa tanto antibiótico, é tanto obcecado. Assim, obcecado não, mas é uma coisa minuciosa. Você vê doses, você vê os esquemas, combinações, porque é isso que faz diferença normalmente, né? Perfeito. Doutor, quais seriam os sinais de alertas que as pessoas precisam saber para poder buscar ajuda em questões de complicações respiratórias? Bom, existe uma diferença com relação à idade, né? Pessoas mais velhas, tipicamente, né? Então, o idoso e o bebê, vamos dizer assim. O idoso pode ter, digamos, uma tosse e confusão mental, e não tem febre, não tem a princípio catarro visível, né? E já tem uma pneumonia adiantada. Então, digamos assim, nos extremos você presta atenção muito no comportamento. Então, o idoso que de repente está confuso ou hipoativo, como a gente fala, quer dizer, menos contatuando menos, ou com menos apetite, menos movimento espontâneo, e uma tosse. Aí, de repente, só a tosse e o comportamento já é suficiente para você trazer para fazer uma radiografia. O bebê é semelhante. Então, o bebê que está... Só que os bebês tendem a ter febre, né? Mas o bebê está irritável, chora demais, né? Ou mama de menos, também são sinais. Aí você junta qualquer sintoma respiratório e uma mudança de comportamento, já é razão para o médico examinar. Por causa da Covid, todo mundo já sabe de oximetria, né? A oximetria é uma boa maneira de saber como vão as trocas gasosas, né? Então, hoje em dia, muita gente tem oxímetro. Todo mundo comprou oxímetro depois da Covid. E se vê que tem qualquer coisa e caiu a saturação, já traz para o hospital, é correto isso também. Agora, no meio, quase todos nós, né, vamos ter, ao mesmo tempo, eu estou falando agora ou de pneumonia ou de infecções respiratórias, mesmo que só brônquicas, virais ou bacterianas, mais graves. Então, é falta de ar, né? A falta de ar, quer seja em repouso, quer seja no esforço, dificuldade mecânica respiratória. Então, a pessoa que está chiando o peito, ela tem dificuldade para falar, não é? Ou ela não consegue engolir ou beber água, porque o próprio fato causa falta de ar, dispneia, como a gente fala. Esse paciente, tenha febre ou não, deve procurar. Normalmente é evidente, né? Muito claro. O ponto assim são os bebês e os vovôs, os extremos, né?
os extremos que a gente tem que prestar atenção, que coisas de comportamento, mesmo sem uma franca dispneia. E, de novo, a história da Covid foi muito elucidativa, porque muita gente achava que estava bem, né? Mas quem estava olhando para ela via que ela estava meio roxa, né? Daí punha o oxímetro, puxa vida. Olha, virou educação e saúde, né? Doutor, aproveitando essa pergunta, existe algum hábito comum dentro de casa que a gente pode fazer para evitar essas infecções? Bom, olha, sim, existe vacina para influenza, que é o principal, né? Vacina para pneumonia, para o pneumococo, que é uma das bactérias que causa pneumonia. São essas as duas vacinas principais. A vacina de pneumococo fez grande diferença para as crianças, que a gente usa já há bastante tempo. E está sendo atualizado por esses dias agora. A gente está com 7 sorotipos e vai passar para de 20 sorotipos. É uma coisa muito boa. Isso tem uma repercussão também importante para os idosos. Exato. Porque essa, no caso, é uma bactéria, mas ela coloniza a boca, né? Ela vive no nariz e na boca, basicamente, das crianças, e também causa infecção em adultos, né? Então, imunizar as crianças protege os adultos para o pneumococo. Influenza é uma vacina que hoje em dia está sendo usada universalmente, mas o efeito maior dela também em crianças maior, né? Abaixo de 6 anos e nos idosos com comorbidades. Aí você vê uma diferença assim, mais substancial em termos de internação e tudo, mas é uma vacina positiva. Agora, com relação à proteção da mucosa, que, veja, a nossa defesa principal respiratória é a mucosa, ou seja, a gente tem uma barreira, né? Ela é composta de muco, ela tem um mecanismo que a gente chama de clearance mucociliar, que são os cíliozinhos batendo para que todas as bactérias ou coisas que impactem, por exemplo, poluentes, mas também protozoários, até coisas grandes que cheguem ali, caminhem da via respiratória para a boca, na verdade, para a faringe, e sejam deglutidas. Esse mecanismo precisa de hidratação. Então, a hidratação faz parte da manutenção da mucosa respiratória. E uma coisa que é menos falada, mas a gente sabe, nós pneumos sabemos há muito tempo, é que esse sistema imune de mucosa, ou sistema imune local, ele é treinável, ou seja, ele aprende com exposição e ele é destreinável, ou seja, ele esquece se a pessoa para de conviver. Exato. Então, um fenômeno bem conhecido é que os idosos que convivem com crianças pequenas, especialmente abaixo de 5 anos, têm menos infecções respiratórias virais graves e têm bastante menos pneumonia. Na Covid, a gente viu isso evidentemente. Então, os avós e avós que levam as crianças, enfim, famílias grandes ou idosos que convivem com crianças pequenas foram protegidas. Mesma coisa os profissionais de saúde. Então, você vê estatísticas lá do Reino Unido, dos Estados Unidos, mesmo médicos que estavam a ponto de se aposentar por idade ou porque estavam doentes, efetivamente, no todo tiveram muito menos Covid e morreram muito menos do que a população geral. Esse é um efeito da exposição frequente, quer dizer, do profissional de saúde que toma tosse na cara. Então, assim, embora a ideia de máscara, de proteção, isolamento possa fazer sentido em momentos muito específicos, para populações específicas, no todo a gente foi feito para exposição. Esse sistema imune aqui, ele esquece, ele aprende e ele esquece. Então a gente precisa, enfim, conviver, precisa conversar, as crianças precisam interagir, porque senão você cria déficits imunitários que persistem durante alguns anos, é o que a gente está vendo com o vírus sincicial respiratório. E agora no frio a gente fica com a janela fechada também, ajuda? Né? Isso, tem isso também, né? Tem isso também, mas assim você vai expor, digamos, uma pessoa mais vulnerável, com uma quantidade de vírus maior. Mas no todo, se você começar a proteger todo mundo, você não protege exatamente ninguém, tá bom? Perfeito. Então é necessário ter interação. Doutor, e como que é conduzido a parte do acolhimento às famílias, aos pacientes nesse processo da UTI? Bom, então a gente interage com a família na hora da visita, né? Lógico, quando o paciente chega, né? Quando ele é admitido, na hora das visitas, porque são 2 visitas ao dia, no caso, né? E
há uma parte que é uma interação assim, mais formal, que você conta dos exames, do prognóstico, o que está acontecendo. E é uma parte que é simplesmente a sua presença ali, né? A sua própria interação com o paciente, que eu acho muito relevante, né? Que é... E aí que você vê que realmente não precisa quase nada de linguagem técnica, não precisa... enfim, não, é mais a postura, é quase assim, o interesse, igual você vê, sei lá, um professor que está lidando com uma criança pequena e você se inclina para prestar atenção e você presta atenção. Então, esses pequenos gestos são bem mais importantes. Por exemplo. E quando você está falando digamos assim, hoje em dia se fala terminalidade, tem esses termos meio técnicos, né? O final de vida, né? Quer dizer, quando você como médico, e a família às vezes está indagando explicitamente isso, às vezes ela simplesmente sugere no olhar ou com uma outra palavra, você tem que entrar no assunto do limite da conduta médica, digamos assim, daquilo que você pode ajudar e daquilo que você eventualmente pode atrapalhar. Atrapalhar no sentido de gerar um sofrimento desproporcional àquele momento da vida. Exato. Então, assim, esse tipo de sensibilidade, o que mais ajuda? Uma certa idade, certo? Então, assim, não dá para ter... É bom ter médicos novos, é excelente ter médicos novos, eles têm a cabeça, as coisas frescas na cabeça, as ideias novas, mas você precisa ter gente mais velha para poder aprofundar nesses assuntos, porque é impossível você ter um UTI sem que isso seja, digamos, metade do seu trabalho, falar sobre isso. Falar, cuidar, né? Cuidar da família também. E o que mais? São conexões mais maduras também, conexões mais maduras, a religiosidade ajuda. Exato. Né? Ajuda você a ter gente que, sei lá, de qualquer forma que você queira colocar. Enfim, eu sou dessas pessoas que acreditam, precisa ter equipe, precisa ter uma certa espiritualidade, precisa não ter vergonha, não ter dificuldade de falar sobre os assuntos difíceis. Acho que essa diferença é de uma equipe boa de UTI, você vê claramente isso, claramente. Ajuda bastante, né? E, doutor, para finalizar aqui a nossa conversa, tem algum caso específico que o senhor lembre que te marcou bastante? Bom, na pneumologia, acho que nenhuma dúvida que foram os pacientes crônicos, né? Com as suas infecções respiratórias difíceis, né? Que eu tratei logo saindo da residência e por alguns anos acompanhei com fibrose cística, como eu falei, mucoviscidose. Porque você vê ainda adolescente ou pré-adolescente e acompanha até adulto e naquela época, graças a Deus, melhorou bem. Mas naquela época eles sobreviviam poucos anos na vida adulta, né? Então você acompanhava essa trajetória inteira da pessoa amadurecer rapidamente, porque a doença amadurece também. E, sei lá, você aprende a ter coragem na vida, né? Com esses pacientes. E é bom, viver um tipo padrão, se eu quero conseguir esse tipo de resiliência para estender para outros casos, estender e tal. E na época, depois já como pneumologista em consultório também, em UTI, os pacientes que têm uma viabilidade mais em frente, por exemplo, os grandes queimados, né, que a gente, não as UTIs que eu trabalhei, mas não aqui em Campinas, as grandes cirurgias, os idosos que você não acredita que o cara tem aquela energia, ele tem aquela energia. Então, enfim, o que você não pode fazer, assim, o que eu aprendi, o que eu acho que eu aprendi é que você não pode, você tem que o tempo inteiro sondar o que está acontecendo com aquele paciente. Você não pode pressupor, né? Falando, por exemplo, de coisas graves, né? Sei lá, acidentes, quase afogamentos, grandes cirurgias, cirurgias cardíacas que foram difíceis. Enfim, você tem que ver o que dá para fazer, porque de repente 2, 3 dias se passaram, ou 2, 3 semanas eventualmente, e aí aquele paciente tem o recurso dele, e aí ele
de repente ele começa a urinar de novo, de repente ele começa a falar de novo, ele estava totalmente desorientado, né? E, bom, e cada um tem na sua família também. Se for começar a falar de família, né? Mas enfim, não tem jeito. Depois eu formei em 97, eu já tenho um acúmulo desses casos assim que você... Que legal, Doc. Agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Se eu quiser finalizar com algum agradecimento. Bom, então eu quero agradecer por me ouvirem aí, eu falando aqui as minhas lamentações e, sei lá, eu falo um pouco da vida também, não tem jeito. Mas assim, eu adoro trabalhar aqui. Também. Porque tem um clima legal, uma equipe boa, porque o nosso chefe, o Marco, né, o Marco Cavalheiro, ele assim, permite, você precisa se encontrar para você trabalhar bem, entendeu? Exato. E essa é uma UTI, e a enfermaria também, eu vejo os colegas, enfim, você precisa se encontrar e eu acho que o que faz o hospital, né, o São Lucas e a UTI, que é a enfermaria que eu conheço melhor, o que faz as pessoas gostarem é essa conjunção entre técnica, quer dizer, você tem profissionais bons, bem formados, né, sem dúvida nenhuma, tem uma variedade de especialidades, certo? Que a gente conversa, interage, faz interconsultas e tal. Mas tem também essa possibilidade de conversar e ser franco, e não tem, enfim... a gente pode falar sobre qualquer assunto, a gente pode lidar com qualquer problema. Perfeito. Que bom. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, curte e comente se tiver alguma dúvida. E siga a nossa página. E até o próximo São Lucas Pod.